Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine. Tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Ontem, na missa do terceiro domingo do Advento, transmitida em seu canal no YouTube, Padre Júlio Lancelotti afirmou que esta era a última transmissão ali do Arcanjo no Ar, que é o canal que é transmitido a sua missa. A impressão que ficou é que, de certo modo, Padre Júlio Lancelotti foi proibido de dar continuidade com as suas transmissões. Eu não sei aqui se há realmente uma proibição formal, foi algo de boca, ou se, por conta da repercussão dos últimos anos, né, o próprio padre tomou essa iniciativa. Isso não dá para saber se há um pedido do arcebispo ou se isso partiu do próprio padre, que não deixa de ser, ali de certa forma, né, vamos medir a febre, porque se há ali um apelo popular, não, isso não pode parar, muita gente falando, ele vai ter argumento para mostrar lá para o arcebispo, olha, o povo quer que eu passo a missa aqui, então, tá vendo? A voz do povo é a voz de Deus. Mas eu vou colocar aqui a afirmação dele no final e depois eu vou mostrar alguns fatos, né, nos últimos anos aí, que são polêmicas envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Gratidão imensa a todos que nos acompanham. Essa missa chega a ter, em alguns domingos, no final do dia, 15 mil, 10 mil visualizações, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, nossa saudação a todos que nos acompanham e a nossa gratidão imensa à equipe que hoje está aqui transmitindo e que nesses últimos domingos tem estado aqui conosco, e todos que, desde a pandemia, transmitiram esta missa. Hoje é a última vez que essa missa está sendo transmitida. Até que haja ordem em contrário, a partir do domingo que vem, a missa será só presencial, não terá mais transmissão. Então, agradeço imensamente todos que acompanham, todos que fazem chegar estas imagens a tantos lugares. Gratidão a todos, a todas que acompanham. Assim como teve a primeira vez que foi transmitida, hoje, no terceiro domingo do Advento, está sendo a última vez que está sendo transmitida. Como, mais uma vez, agradeço a todos, e especialmente a equipe que transmitiu a missa agora e os que transmitiram antes, o Rubens, a Miriam, e os que estão transmitindo agora. Agradeço a disponibilidade, o carinho, a competência, a qualidade da transmissão, mas como dissemos, um dia começou a transmitir e hoje termina de transmitir, mas a missa continua aqui presencialmente. E eu digo a todos que nos ouvem, venham à celebração às 10 horas, participem. De domingo na paróquia temos celebração às 7h30 da manhã, às 10 horas aqui na Capela São Judas e às 18 horas na Igreja São Miguel, que provisoriamente está na Rua Sapucaia, número 185. Eu também não estarei manejando as redes digitais,
como Instagram e Facebook e outras. Então, também não terão comunicação pelas redes digitais. Mas quem vier aqui vai nos encontrar enquanto eu estiver por aqui, vamos rezar juntos e sempre... Bom, com essas falas, né, da última missa de ontem, né, subentende-se que há alguma ordem para que não haja mais as transmissões das suas missas e até mesmo as utilizações das redes sociais. E daí você pode falar assim, nossa, mas será que o padre Júlio Lancelotti está sendo censurado? Olha, meus irmãos, a verdade é que as pessoas gostando ou não do que eu vou falar aqui, eu vou trazer fatos em que o padre Júlio Lancelotti, ele se posiciona de uma forma divisora e não de uma forma apaziguadora. Porque nós sabemos que existe uma polarização grande e o posicionamento dele sempre é de um lado. Ele não se posiciona tentando apaziguar os ânimos. Então, eu vou citar fatos aqui dos últimos 2, 3 anos aí, de polêmicas em que o padre Júlio Lancelotti se envolveu e que estavam nos jornais e nas redes sociais, em que ele acabou estando aí envolvido. Primeiro, você pode ver ele em suas falas defendendo a teologia da libertação. Isso ele mesmo diz. Se você analisar algumas homilias, você vai pegar falas dele defendendo a teologia da libertação. Isso já cria, de certo modo, uma divisão, porque quem não gosta da teologia da libertação não vai gostar se ele defender a teologia da libertação. Pois bem, quando o Lula ganhou a eleição, a última eleição, ele foi, discursou, nós te levamos ao Palácio do Planalto novamente e tal, se posicionando favoravelmente ao presidente Lula e, automaticamente, se ele se posiciona dessa maneira, o outro lado não irá gostar da forma que ele se posicionou. Até porque a igreja, segundo o Código de Direito Canônico, um padre não deve fazer campanha ou se posicionar formalmente politicamente. Isso está no Código de Direito Canônico. Tá. Nesse conflito aí que nós temos, dessa Israel-Palestina, ele se posicionou de um lado, né, gerando também polêmica. Há alguns meses atrás, ele foi em uma missa lá em Fortaleza, se eu não estou enganado, e ele levantou a mão e gritou sem anistia e puxou coro para as pessoas gritarem sem anistia. Polêmica. Isso daí viralizou, saiu em todos os jornais, né? A gente já sabe que existe a polarização. Pois bem, em uma palestra que viralizou há pouco tempo, nós tratamos disso aqui no canal, ele teve aquela fala infeliz, infelicíssima, que ele diz que a Igreja Católica foi fundada após Constantino. Que depois ele até gravou uma retratação pequenininha, né, que ele não fala do que ele estava se pedindo desculpas, de certo modo nem reconhece de fato o motivo que ele pede desculpas, mas ele se desculpou, né, falando que está submisso à Igreja Católica e tal, mas de fato ele disse que a igreja foi fundada após Constantino. Mais uma polêmica. Há pouco tempo atrás narrou aí um filme
E esse filme trata Santa Marina como uma trans. Outra polêmica, outra polêmica. Esse ano, em 2025, em março, quando estava ocorrendo a Quaresma, o Rosário com o Frei Gilson, que atraía ali mais de 1 milhão de pessoas ao vivo, o que aconteceu? Dia da Mulher, ele critica o Frei Gilson, chamando o Frei Gilson de certa forma como preconceituoso contra as mulheres, usando um trecho fora do contexto. Se você escuta a pregação toda do Frei Gilson, você vai entender o contexto que o Frei Gilson falou sobre a submissão da mulher. No entanto, ele usa as redes sociais e detona o Frei Gilson. Depois, o que acontece? Há aquela grande repercussão, ele muda o discurso, depois no final vai lá almoçar com o Frei Gilson, tirar foto junto com ele, para tentar apaziguar os ânimos. Um pouco antes, em janeiro, isso foi em março, ele se envolveu em uma nova polêmica, criticando a Canção Nova, pegando a imagem de uma missionária da Canção Nova e colocando nas suas redes sociais que aquela missionária estava o perseguindo. Mas ele não mostrou com que essa missionária, e ele também postou outros missionários que não eram da Canção Nova. A Canção Nova se posicionou, né, apaziguando ali os ânimos, mas de fato foi uma polêmica que, por conta ou de uma fala ou de uma postagem dele na internet. E nos últimos 2 anos aí, várias vezes aquela questão de um vídeo que peritos checaram, auditando se era verídico ou não, através de vereadores ou através de denúncias, isto veio à tona também, mais um caso polêmico envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Então só aqui, meus irmãos, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 situações aí nos últimos 2, 3 anos de situações em que o padre Júlio Lancelotti esteve no centro de uma discussão. Então, esta, entre aspas, proibição que ele trouxe, que não será mais transmitido, nada disso aconteceria se o padre Júlio não se posicionasse politicamente, ideologicamente, como ele tem se posicionado com essas questões. Porque isso só ocorre justamente porque houve várias polêmicas nos últimos anos envolvendo seu nome. Se há uma proibição ou não do arcebispo ou de alguém para essa questão, não sabemos. Mas o que nós sabemos, o que são fatos concretos, é que nos últimos anos o padre Júlio Lancelotti tem se envolvido em muitas polêmicas. Então, esta é a grande questão envolvendo, né, todo esse contexto que nós podemos dizer padre Júlio Lancelotti. Que Deus nos abençoe na defesa da verdade da Santa Igreja Católica. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.